Você que é um torcedor colorado atento e que está ligado aqui no canal do Lucas Fontes e em todos os noticiários em que eu participo, sabe que o Inter tem dois problemas. O Ener Valencia e o Lucas Alario que estão machucados. Mas e se eu te disser que existe boas notícias em meio a estas duas más notícias? Afinal de contas, poderia ter sido pior. E eu vou te falar a respeito disso e também vou te falar a respeito da mudança que a Federação Gaúcha de Futebol fez em relação ao jogo do Inter, que irritou bastante o torcedor. Eu vou te explicar por que foi feita essa mudança e, é claro, por que irrita tanto o torcedor. Ou seja, há 3 dias do jogo, você fazer uma alteração como que a federação fez, é claro que vai irritar o torcedor. Mas antes eu preciso que tu te inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sino das notificações para o nosso canal continuar crescendo. Eu conto com a tua ajuda, é claro, eu sempre gosto de dizer, se você gostar, é claro, do conteúdo do canal do Lucas Fontes. Eu vejo que muita gente assiste os meus vídeos até o final, eu vejo os números lá do YouTube e não se inscreve. Então, se inscreve aí para dar aquela força, aquela moral. Bom, vamos lá. Ener Valencia e Lucas Alario estão machucados. Ontem o Inter soltou uma nota em relação a um dos dois. O Lucas Alario, né, informando, inclusive, que o jogador está indo ao encontro do seu médico, o médico da sua confiança, o médico que operou o seu joelho ano passado. Assim, ó, gente, o Lucas Alario está fora do jogo contra o Juventude, isto confirmado pela assessoria de imprensa do Internacional, né, que comunicou de forma oficial essa informação, mas ontem o Jairo Vinck já durante o Baldasso Sunset Show já trouxe a informação que foi confirmado inclusive pelo staff do atleta já para vários colegas de que o Lucas Alario ele não tem uma lesão grave detectada, que ele está indo apenas ao encontro do seu médico para ouvir uma segunda opinião, para ouvir o médico, para iniciar o tratamento dessa pancada que ele teve no joelho direito e que, inclusive, se o Inter for para a final do Gauchão, a gente sempre gosta de pontuar se for, né? Porque ainda tem um jogo aí para jogar contra o Juventude. O Lucas Alario pode estar sim nas finais do Campeonato Gaúcho. Então existe uma boa perspectiva em relação a isso, tá? Poderia ter sido pior. Afinal de contas, o Lucas Alario sofreu uma pancada no mesmo joelho em que ele já teve uma cirurgia, que é um problema crônico da sua carreira. Mas, segundo, né, o que as pessoas têm dito, segundo o que o staff do atleta tem dito e segundo a gente apurou também, né, nos bastidores, não é nada grave, ele apenas foi ao encontro do seu médico para iniciar o tratamento. Ele conhece bastante o histórico do seu joelho e tudo mais, isso é importante para o jogador até para que ele se sinta seguro. E eu acho ótimo, acho que o jogador ele tem que se preocupar em relação, né, ao seu instrumento de trabalho, que é o seu corpo, né? E ele teve problema no joelho direito e esse médico que o conhece, ele sabe, né, o histórico, né, das suas dores, no histórico do seu joelho, e ele vai saber fazer o tratamento eficaz, pelo menos de maneira inicial, até porque ontem o Jairo Vinck também trouxe a informação de que ele inicia o tratamento lá na Argentina e encerra aqui no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, no CT do Internacional. E o Ener Valencia, hein? Eu já trouxe aqui a estimativa do Lucas Alario, né? Tá fora do jogo contra o Juventude, mas pode voltar em uma eventual final. Perdão. E o Ener Valencia? O Ener Valencia que teve uma pancada, né, uma lesão, digamos assim, no dorso do pé, ou seja, o peito do pé. Ainda oriundo do Grenal, que muita gente diz que foi com um choque do Bustos no bobinho. O Inter diz que não foi. O Inter diz que foi num choque com o Rodrigo Eli durante o jogo no Clássico Grenal. Mas, enfim, isso não interessa. O que interessa é que o jogador foi cortado pela seleção equatoriana e já iniciou o seu tratamento aqui mesmo em Porto Alegre, que é o tratamento de PRP. A gente inclusive explicou nas lives já, né, o PRP que se utiliza da própria plaqueta, né, do paciente, né, a fim de fazer ali uma injeção, né, uma infiltração com as próprias plaquetas do paciente, a fim de cicatrizar rapidamente. Esse é um tratamento, tá, que é um tratamento de filtração que o Inter busca fazer justamente para tê-lo à disposição na segunda-feira, tá? O Inter está tratando o Ener Valencia para ter ele à disposição na segunda-feira. É por isso que o Inter está fazendo o tratamento de PRP. Existe uma boa estimativa, uma boa esperança de que o Ener Valencia esteja na segunda-feira.
Se não começando o jogo, se ele ainda sentir algumas dores, apesar do tratamento de PRP, ele começa no banco de reservas. Eu tenho quase certeza, assim, quase 100%, 95% de certeza que o Ener Valencia estará relacionado. Inclusive, o fechamento do treino de hoje dá um indício disso. Porque são 3 dias antes do jogo contra o Juventude e o Eduardo Cudê mandou fechar os treinos. Geralmente ele fecha o treino na véspera e na antivéspera. Ele fechou o treino hoje para a imprensa 3 dias antes. Então talvez o Ener Valencia tenha participado desse treino. Eu ainda não tenho informação, a gente está tentando apurar, né? Mas agora estou gravando esse vídeo aqui 4h30. Quem sabe mais tarde no Baldaço Sunset hoje a gente tem algumas informações mais completas. Tendência, como eu falei, 95% de certeza que o Ener Valencia pelo menos estará relacionado contra o Juventude. Se vai começar jogando, não sabemos. Se ele não jogar, joga o Luca. Né? Se ele não jogar, joga o Luca. Inclusive estou colocando na tela o provável time do Inter para enfrentar o Juventude na segunda-feira. Tá? Vou deixar uns segundinhos aí para vocês verem a escalação. E é isso. E vamos falar então sobre o horário. O horário do jogo do Inter contra o Juventude, que irritou muito o torcedor, principalmente o torcedor do interior. Porque vamos lá, o jogo estava marcado para as 9h30, né? Tava certo, segunda-feira 9h30. Esse jogo seria transmitido pelo Gaúcha ZH, no YouTube do Gaúcha ZH, porque não tem grade, né? Ou não tinha grade para fazer essa transmissão na segunda-feira à noite, porque a Rede Globo tem lá o Big Brother, tem lá a novela e tudo mais, e esse jogo seria do YouTube do GZH. Já que o jogo da ida foi transmitido pela RBS do Grêmio, né? Então eles fariam o inverso, né? Transmitir o jogo da ida do Grêmio, e aí a RBS teria, né, o grupo RBS teria o direito de transmitir o jogo da volta do Inter, que seria no YouTube GZH. Mas a RBS junto à Matriz, a Rede Globo, lá no Rio de Janeiro, conseguiu fazer uma adequação, né, para colocar o jogo do Inter na TV aberta. Só que a Globo exigiu que o jogo fosse 9h45. Talvez eles vão fazer um compacto da novela, tirar uma parte do Big Brother Brasil, não sei. Mas eles vão fazer uma adequação no horário, e aí o jogo teve que ganhar 15 minutos a mais no seu início. O jogo vai começar 9h45. O que irritou o torcedor, tá? Eu fui até me certificar, porque muita gente... Eu tive essa dúvida no Café com Fontes, eu falei assim, será que o Estatuto do Torcedor permite mudar o horário 3 dias antes da partida, com os ingressos já começando a ser... os ingressos já sendo comercializados? Pelo que eu vi no Estatuto do Torcedor, o jogo ele pode ser alterado até 48 horas. Então, pelo menos, aí estaria dentro da lei. Mas irritou o torcedor. E é complicado. O torcedor que vem no interior, o jogo já seria tarde às 9h30, ele vai chegar mais tarde ainda em casa, e é uma questão que irritou o torcedor. Lembrando, a expectativa de público é para 40 mil torcedores. Nós esperamos, né, que o Transurb, eu, por exemplo, sou de Esteio, até volto de carona para casa, né, para realizar meu trabalho lá no canal do Baldaço. Mas é complicado, né? Para quem mora na região metropolitana, o Transurb vai ter que fazer um serviço especial, né, na segunda-feira. Esperamos que faça. Mas enfim, tem essa questão aí. Gente, comentem aqui o que vocês acharam a respeito das notícias. Muito obrigado, tá? Comentem aqui. Não sai sem se inscrever, sem curtir o vídeo. E até a próxima. Tchau!